Olá, meu nome é Amanda Diniz, eu sou juíza do trabalho do TRT da Primeira Região e estou aqui para dar aula teórica de sentença para você. Nesse módulo de sentença, nós iremos aprender na parte prática como resolver as sentenças que são aplicadas em concursos, provas de concursos que tribunais originalmente aplicam. Mas antes de adentrarmos na parte prática, é muito importante que nós tenhamos um conhecimento teórico que será útil para todo e qualquer exercício de sentença. Então, nessas duas aulas teóricas, sendo essa a primeira, nós vamos conversar sobre esses temas como precisão terminológica, organização da prova, linguagem numa prova de sentença, o que a banca espera do candidato, que tipo de abordagem fazer de cada tema na prova, e esses conhecimentos serão úteis para todo e qualquer exercício. Então, sem mais delongas, começando a nossa parte prática, vamos começar a falar sobre a organização visual da prova. Muitos alunos me perguntam: Amanda, a minha letra é horrível, eu preciso fazer caderno de caligrafia? A letra na prova de sentença, ela precisa ser aquela letra redondinha, desenhada, perfeita? Não. A letra numa prova de sentença basta que seja legível. Você não precisa ter uma letra bonita, basta que a banca, ao começar a ler o que você escreveu, não tenha que parar e dar aquela visualizada, tipo, o que é isso aqui mesmo? O que é essa palavra mesmo? Então, se for uma leitura que flui, que qualquer pessoa, um terceiro, consegue ler o texto que você escreveu, independentemente da beleza da letra, se for uma leitura que flui, já é o suficiente. Essa organização visual da prova é muito importante porque, da mesma maneira que nós, seja servidores, seja advogados, quando pegamos um processo para olhar, e isso tanto com o processo físico como também no processo eletrônico, o que a gente faz normalmente? A gente recebe aquela petição inicial, por exemplo, a empresa, no caso, recebe a petição inicial. O advogado, antes dele ler a petição inicial inteira, o que ele faz? Ele dá aquela folheada para dar uma olhadinha nos títulos, nos tópicos, para se situar sobre o que versa aquela demanda, quais são os pedidos. E aí depois ele para ler com calma a inicial. A mesma coisa, uma sentença. Quando o juiz profere uma sentença, as partes que têm conhecimento da sentença, antes das partes lerem, dos advogados no caso, fazerem a leitura integral da sentença, o que eles fazem? Eles dão aquela folheada rápida e procuram no final de cada tópico para ver se foi procedente ou improcedente. Dão aquela olhada no dispositivo para ver o que eles ganharam, o que eles perderam, e aí depois eles vão olhar e ler com calma a prova. A mesma coisa acontece com a banca. A banca de sentença, quando ela pega a sua prova, ela não começa do iniciozinho da primeira palavra e vai até a última linha lendo nessa ordem sequencial. Ela naturalmente também dá aquela folheada. E nessa folheada que ela dá, é importante que ela consiga visualizar onde começa, onde termina cada tópico, onde começa cada parágrafo, para que a sua prova esteja esteticamente organizada e com parágrafos geograficamente identificáveis visualmente. Então, não necessariamente a letra tem que estar perfeita, mas o que é aconselhável? Deixar um espaço de 2 ou 3 linhas entre um tópico e outro. Então, por exemplo, vamos partir da premissa que estamos fazendo um exercício que temos que analisar um tópico de reversão da justa causa e também um tópico de pagamento de horas extras. Quando nós terminamos o tópico de reversão da justa causa e vamos começar a redigir o tópico de pagamento de horas extras, o ideal é que entre esses dois tópicos tenha de 2 a 3 linhas para que, além da prova esteticamente ficar visualmente melhor para o examinador, se por acaso a gente
mais para frente se lembra que esqueceu de analisar um determinado argumento ou de colocar um determinado artigo num tópico que já foi escrito no exercício, essas 2 ou 3 linhas que a gente deixou entre um tópico e outro podem funcionar para cumprir essa função social, né, de incluir um argumento que ficou faltando. Se a gente não deixa essas 2, 3 linhas entre um tópico e outro e depois lembra que faltou analisar algum argumento, incluir algum artigo, rebater alguma coisa que a prova trouxe, a gente não vai poder fazer mais. Por quê? Porque numa prova de sentença a gente jamais vai puxar setinha, né, vai rabiscar a prova, porque esse tipo de coisa identifica a prova e pode te desclassificar como candidato. Então, essas 2, 3 linhas entre um tópico e outro tem dupla função. A função da prova ficar geograficamente, né, visualmente organizada, e a função de, na hipótese, na eventualidade de você ter esquecido de analisar algum argumento, ter colocado algum artigo, tem espaço, ainda que de uma certa maneira exprimida, né, um espaço exprimidinho, de você ir lá e desenvolver esse argumento. Então, entre os tópicos, é importante que haja esse espaço de 2 a 3 linhas. E entre os parágrafos de cada tópico. Então, vamos manter o mesmo exemplo que estávamos trabalhando anteriormente. Um exercício, uma prova de sentença, em que teremos que analisar uma reversão de justa causa e também um pagamento de horas extras. Naturalmente que no tópico, seja de reversão de justa causa, seja de horas extras, seja qualquer tema que a gente esteja analisando em determinado tópico, sendo um tópico de mérito, né, e um tópico que é, por exemplo, o coração da prova, que precisa ser melhor desenvolvido, a gente não vai colocar o tópico inteiro em um parágrafo. Por quê? Porque facilita a leitura que a gente utilize frases curtas, parágrafos curtos. Então, ao invés, por exemplo, da gente fazer aquele parágrafo imenso com 5, 6 linhas, com uma única frase, nessas 5, 6 linhas, a gente divide a frase, vai colocando ponto final, mantém o parágrafo de 5, 6 linhas, que é um tamanho bom para um parágrafo, mas coloca nesse parágrafo mais de uma frase. Então, ao invés da gente ficar usando na nossa redação vários tipos de conectivo para emendar um argumento no outro, coloca o ponto final. Use frases curtas. Não precisa rebater todos os argumentos na mesma frase, né? Então vai usando frases curtas, parágrafos curtos. Por exemplo, se no tópico de reversão da justa causa tivermos que analisar um argumento de abandono de emprego pelo reclamante, envio de telegrama pela reclamada para notificar sobre o retorno ao serviço, análise de um depoimento testemunhal. O que é ideal? O ideal é que a gente separe cada parágrafo desse tópico de reversão de justa causa para analisar cada elemento que a banca trouxe para a gente. E dentro desses parágrafos, usar frases curtas, porque a leitura fica bem mais fácil. Então, por exemplo, estamos analisando o tópico de reversão da justa causa. E aí, uma dúvida muito corriqueira entre os candidatos, qual é? Professora, como eu titulo cada tópico? Que título eu vou colocar? Então, é muito importante que você saiba que o título de cada tópico do seu exercício de sentença, ele corresponde ao pedido que é feito. Então, se o pedido do reclamante é reversão de justa causa e pagamento de verbas rescisórias, você pode colocar da reversão da justa causa e das verbas rescisórias, né? Se o pedido é pagamento de horas extras, você vai colocar das horas extras. Se o pedido for, por exemplo, reconhecimento da responsabilidade solidária ou subsidiária da segunda reclamada para
as parcelas que você deferiu na sentença, seja por grupo econômico, seja por sucessão, seja por terceirização. Qual é a tendência natural do candidato? Abrir o tópico com o seguinte título: da responsabilidade da segunda ré. Esse tópico, tecnicamente, o título não é correto, porque o que o reclamante pede não é condenação da segunda ré, é reconhecimento da responsabilidade solidária ou subsidiária. É lógico que a banca, quando ela vai pegar sua prova e ela lê o título da condenação da segunda ré, ela vai conseguir identificar sobre qual tema você vai desenvolver naquele tópico. Mas o máximo que a gente conseguir se valer de técnicas de sentença corretas, maiores as nossas chances de termos uma nota maior na prova. É por isso, por exemplo, que determinados candidatos, não só por isso, mas por outros fatores que a gente vai conversar ao longo dessas aulas teóricas, são esses fatores que fazem determinados candidatos passar, por exemplo, com 6 e passar com 8, com 7, com 6,5, porque quanto mais precisão terminológica correta, a riqueza de detalhes, a preocupação com o uso da técnica correta pelo candidato, a banca identifica isso. E isso pode ser um fator para distinguir uma nota da outra. E aí, nessa hora, eu tenho certeza que você está pensando em casa: mas a Amanda é muito cri-cri, porque ela está falando que eu tenho que colocar condenação solidária ou subsidiária. Aliás, ela está dizendo que eu não posso colocar da condenação solidária ou subsidiária, que eu tenho que colocar... Não, voltando, desculpa, gente. A Amanda está dizendo que é para colocar o título do tópico da condenação solidária ou subsidiária da segunda ré, ao invés de colocar o título genérico da responsabilidade das réis. A banca vai entender o que importa, ela está muito cri-cri, não vou ouvir. Eu sei que eu sou cri-cri, eu sei que eu vou dar várias dicas e fazer vários comentários de precisão terminológica correta, mas vocês podem ter certeza que hoje, para você, tanto faz passar numa prova de sentença com a nota 6, com a nota 7, com a nota 8. O 6 já é o que você precisa, é a aprovação, já vai te deixar feliz da mesma maneira, já vai te levar para a próxima fase, já vai te levar para a fase da oral. Agora, quando você já estiver lá dentro do seu tribunal, que você foi aprovado, as notas, tanto da segunda fase, como da prova de sentença, como da prova oral, na ordem de classificação, elas fazem diferença dentro da designação territorial que você terá no tribunal. Isso num tribunal como São Paulo, Rio de Janeiro, não faz tanta diferença, porque são regionais que têm área geográfica pequena e nada é muito longe a ponto de complicar o deslocamento. Mas imaginem, por exemplo, tribunais como o TRT-23, o do Mato Grosso, como o TRT, se não me falha a memória, 11, do Amazonas. Faz diferença você ficar na capital, em Cuiabá, numa cidade próxima à capital, ou você ficar no nortão ou em um lugar que o deslocamento seja mais difícil, e que você tenha mais dificuldade até de ver sua família num final de semana ou algo do tipo. Então, não desprezem essas dicas de título de tópico, precisão terminológica, porque são fatores importantes que, apesar de não serem o determinante para te aprovar ou te reprovar numa prova de sentença, analisados de maneira isolada, num contexto, num conjunto, se somados a outros pequenos errinhos que você cometeu na prova, pode contribuir para a sua não aprovação. Da mesma maneira que, se você utiliza essa classificação correta, essa classificação, ela somada a outros cuidados que você teve na prova, pode não só garantir a sua aprovação, como aumentar a sua nota. Eu costumo dizer que é a famosa cerejinha do bolo que a gente coloca quando a gente toma esses cuidados. Então vamos lá. A gente está analisando a reversão da justa causa, que é o pedido. Então o título de cada tópico corresponde ao pedido feito. Quando a gente vai começar,
é importante que a gente comece o parágrafo escrevendo com esse espaço, né, com um espaço considerável entre a margem esquerda da folha e a primeira frase do parágrafo. Por quê? Porque quando a banca olha, ela consegue enxergar que aqui você começou um parágrafo, continuou escrevendo, acabou a linha, você continuou escrevendo daqui, continuou escrevendo daqui, ponto. Aqui você começou outro parágrafo e tal. É lógico que não precisa começar o parágrafo do meio da linha, não é isso que eu estou dizendo. Mas, por vezes, a gente tem o hábito de começar o parágrafo muito no cantinho e olhando não dá para saber se aquele tópico tá tudo um grande bloco num único parágrafo ou se eu tenho parágrafos separados. Então, essa dica de estética de prova também é importante. Voltando para os nossos slides. A letra já comentamos, a organização entre os tópicos já comentamos, espaço entre parágrafos. Comentamos o espaço de começar cada parágrafo e aí você está imaginando em casa o seguinte: beleza, Amanda, eu já sei que entre um tópico e outro eu devo deixar de 2 a 3 linhas para poder complementar numa eventualidade e até para deixar a prova esteticamente melhor organizada. E entre um parágrafo e outro do mesmo tópico, eu preciso pular linha, eu não preciso pular linha, isso não é uma regra, né? A banca não vai aumentar ou diminuir sua nota se você pular uma linha entre os parágrafos do mesmo tópico que você estiver analisando. Se você estiver se sentindo inseguro, achando que está faltando analisar alguma coisa, né, e pode ter esquecido, não tem problema nenhum. Pode pular uma linhazinha entre um parágrafo e outro do mesmo tópico e aí entre os tópicos você deixa de 2 a 3 linhas, porque tanto dá para complementar no parágrafo no mesmo tópico como entre os parágrafos, se for necessário, se mais para frente você lembrar de algum argumento. Outra dica importante, eu coloquei no slide para vocês, uma prova limpa, sem seta ou rabiscos. Jamais vocês vão puxar setinha numa prova para colocar um artigo ou para colocar alguma expressão, ou vão riscar o texto que vocês escreveram, porque além da prova ficar esteticamente feia, visualmente suja, a banca pode considerar isso como um fator de identificação da prova e te desclassificar do concurso. Então, por exemplo, o fato de você deixar uma linha entre cada parágrafo e 2 ou 3 linhas entre cada tópico facilita para você incluir essas informações ao invés de puxar uma setinha. E os rabiscos, né? Quando eu digo para não rabiscar, você tá imaginando, né? Deve estar se perguntando em casa: poxa, Amanda, mas é tão frequente eu começar um exercício de sentença e perceber que antes de determinado argumento que eu estou desenvolvendo, eu tinha que analisar outro, ou até mesmo errar a escrita de uma palavra, né, a grafia de uma palavra. Eu não posso fazer um rabisco e escrever de maneira correta depois? Eu não aconselho. O que eu aconselho? Escrever uma palavra de uma maneira incorreta, né? Ou de uma maneira que você percebe que não dá para identificar que palavra é aquela, o que você vai fazer? Ao invés de rabiscar a sua prova, você vai colocar aquela palavra entre parênteses. Depois do parênteses, você vai colocar digo, a palavra digo, e continuar escrevendo normalmente, reescrevendo aquela palavra que foi escrita errada. Isso é a prática das provas de sentença. Toda e qualquer banca de sentença de qualquer tribunal regional no país entende que se você colocar uma palavra entre parênteses, não precisa rabiscar o que está entre parênteses. Basta colocar entre parênteses aquela palavra ou aquela frase ou determinada expressão e na mesma linha colocar vírgula, digo, vírgula, né, o digo fora do parênteses
e continuar normalmente do ponto da onde você parou. Essa técnica, essa estratégia do digo é muito usada quando a gente escreve uma palavra errada. Fica fácil porque fica na mesma linha, na mesma frase, uma palavrinha curta, uma determinada expressão entre parênteses. Mas se, por exemplo, você começa a análise de um tópico por um determinado argumento A, e aí já na segunda linha desse tópico, você percebe que antes de analisar aquele argumento A, você deveria analisar o argumento B porque é prejudicial. Por exemplo, é muito comum, e nós elaboraremos vários exercícios de sentença que terão esse exemplo na prática, esse exemplo que eu vou dar agora para vocês, o seguinte: colocado no polo passivo a devedora principal e a devedora subsidiária em razão de terceirização. Aí, a empresa tomadora dos serviços, que não é a verdadeira empregadora, ela coloca o seguinte argumento: não deve ser aplicada a súmula 331 do TST sobre responsabilidade subsidiária, porque essa súmula legislou. E o TST não pode legislar, só a União pode legislar sobre direito do trabalho. E aí, depois desse argumento, ela apresenta outros dizendo que ela não era empregadora do reclamante, que ela fiscalizava corretamente, que não há culpa em vigilando, culpa em eligendo, etc. E aí, nesse exemplo que eu dei, é fundamental que antes de você analisar os argumentos seguintes que ela trouxe, você analise se você vai ou não aplicar a súmula 331. Porque se você chegar à conclusão que você não vai aplicar a súmula 331, os outros argumentos ficam prejudicados, né? E é lógico que a gente sempre vai aplicar a súmula 331. Pelo amor de Deus, em prova de sentença, você nunca vai afastar a súmula, nunca vai afastar a lei, você vai andar de braço dado com a súmula, de braço dado com a lei, porque você não vai contrariar o TST na prova de sentença. Depois que vocês passarem, vocês piram o cabeção, façam o que vocês quiserem, julgam como quiserem, mas até passar, sigam a cartilha do TST, porque não tem como a banca dar errado para vocês. Então, retomando o exemplo, vocês terão que analisar se a súmula 331 será ou não aplicável, afastando esse argumento de que o TST legislou, e aí nas aulas práticas a gente vai ver como esse argumento deve ser afastado, para depois analisar os outros argumentos. Mas vamos partir da premissa que você já começou a analisar se teve ou não culpa em eligendo e em vigilando, e na segunda frase desse argumento você percebeu, putz, antes eu tinha que analisar se eu vou aplicar ou não a súmula 331, porque quando você está analisando se existe ou não culpa em eligendo e vigilando, você, de maneira automática, já está aplicando a súmula. E aí, você vai me perguntar, Amanda, eu não tenho como colocar um parágrafo numa palavra, numa frase, porque eu escrevi 3 linhas e percebi que antes daquelas 3 linhas eu tinha que ter afastado outro argumento. E aí, o que eu faço nessa hora? Então, o que você vai fazer? Coloca entre parênteses essas 3 linhas que você escreveu, entre parênteses. Ao invés de colocar o digo do lado, você pula uma linha, coloca digo. Na linha de baixo, você recomeça a escrever, agora analisando os argumentos na ordem de prejudicialidade correta, porque a banca também vai entender, né? Não precisa ficar na mesma linha, aquela coisa embolada para você desconsiderar 3 frases, colocar um digo na mesma linha e já recomeçar a escrever da própria linha. Então você coloca as linhas entre parênteses, coloca um digo ou do lado ou na linha de baixo, e aí na outra linha você recomeça a reescrever o tópico, mas não risca, não puxa seta, não faça nada disso, tá? Frases curtas, já comentamos, isso facilita a leitura, é muito mais produtivo e a banca compreende muito melhor a sua prova se ela pega uma prova que diz: a testemunha confirmou o exercício do cargo de confiança, ponto.
Isso porque em seu depoimento afirmou que o reclamante tinha amplos poderes, etc. Ponto. Desta forma, considero esse depoimento válido para a formação do convencimento do magistrado e concluo que, então eu estou dando um exemplo de um tópico, de um parágrafo que a gente está analisando, o depoimento de uma única testemunha e separando em frases curtas essa análise. É muito mais fácil a compreensão do que eu escrever de maneira direta. A testemunha da ré comprovou que o reclamante exercia cargo de confiança, já que ficou evidenciado que ele tinha amplos poderes de gestão, vírgula, motivo pelo qual conclui... Tá? Então, a frase curta, ela facilita a leitura, facilita até para você continuar redigindo a prova, porque às vezes a gente começa a fazer uma frase tão grande que tem que parar no meio da frase para recomeçar a ler o início do parágrafo, o início da frase para falar o que eu comecei mesmo, tipo, para saber como é que termina. Então, facilita tanto a leitura para a banca como a redação para você desenvolvendo a prova. Depois das frases curtas, vem a dica de como colocar o título de cada tópico. Já fomos no quadro e eu já expliquei para vocês que o título corresponde ao pedido, né? Outra dica que normalmente as pessoas perguntam: Amanda, no título, eu escrevo o título com letra maiúscula, eu escrevo o título com letra minúscula, eu sublinho o título, eu não sublinho o título. Se eu sublinhar, a banca vai achar que eu estou identificando a prova e vai me desclassificar. Isso é muito pessoal, é muito mais uma questão de estilo do que de certo e errado. E vocês podem ter a tranquilidade de que quando for algum comentário que eu vá fazer que seja ou certo ou errado, eu vou falar taxativamente para vocês. Não pode fazer isso porque isso é errado, né? E indicar como é a maneira correta. E numa prova de sentença, lógico, haverá opções de redação que não tem necessariamente um certo e um errado. É mais uma questão de estilo, de desenvolvimento de cada um. Eu, por exemplo, na minha prova de sentença, que eu posso disponibilizar para vocês, a prova que me aprovou no concurso em 2011, eu sempre treinei e utilizei na prova e enviando para vocês essa prova por e-mail. Vocês podem perceber que eu coloquei o título em letra maiúscula e sublinhei o título. A banca não considerou que eu estava identificando a prova. Ao contrário, no concurso em que eu fui aprovada, a minha nota foi a maior nota da prova de sentença. Não do concurso inteiro. Eu não passei em primeiro lugar no concurso, mas eu passei em primeiro lugar na prova de sentença. Então, já tive outros alunos e há outros candidatos, né, que hoje já não são mais candidatos e são juízes, que colocam o título em letra normal de forma sem ser letra maiúscula, sublinhando ou não sublinhando. Isso é muito mais uma questão de estilo. O que é importante? O importante é que a banca, ao olhar a sua prova, ela consiga identificar que aquilo é um título e embaixo vai começar o desenvolvimento de um tópico. Eu, por exemplo, acho que quando você coloca o título em letra maiúscula e desenvolve o tópico em letra de mão, dá um destaque para o título e ajuda a banca a identificar que agora vai começar um novo tópico. Agora, você pode também colocar o título em letra de mão, pular uma linha e desenvolver o tópico, né? Porque aí, de uma certa forma, o título continua destacado, ok? E à medida que vocês forem enviando os exercícios, né, para que eu corrija, os exercícios, eles não são obrigatórios. Quem quiser, envia os exercícios para correção, a correção é individualizada. Eu leio com calma e com atenção cada exercício que vocês enviarem e comentarei esses exercícios em sala de aula. E aí,
na hora da parte prática, eu vou comentando. Olha, fulano, o seu título aqui ficou muito juntinho, se eu fosse você, eu colocava o título assim, colocava assado, eu vou dando a sugestão, né, para você ir adaptando especificamente o seu estilo de redação, da maneira que esse estilo possa melhorar e ficar com uma identificação melhor para a banca. E aí tem determinados alunos que eles ficam com vergonha de mandar o exercício, porque sabem que o exercício vai ser comentado em sala de aula e não querem ter um nome divulgado. Se você não quiser ter um nome divulgado, porque fica constrangido, não tem problema nenhum. É só mandar o exercício, manda com um pseudônimo, qualquer pseudônimo, e aí eu falo pelo pseudônimo, você vai identificar assistindo a aula prática que aquela é sua prova, que aquele comentário é para você, e mais ninguém vai identificar. Eu, particularmente, nunca tive ninguém que mandasse com pseudônimo. Acho que esse estilo de comentar os exercícios em sala de aula de cada aluno para que os outros alunos possam assistir é um método super válido, porque às vezes a dúvida do colega é a sua dúvida, a dica que eu vou dar para a prova dele pode valer para o seu próximo exercício, né? Então é uma maneira de todo mundo aprender tanto com os erros como com os acertos dos outros colegas. Naturalmente que o comentário vai ser feito de uma maneira natural, ficaria melhor se escrevesse assim, tá equivocado colocar assado, muito bem, tá certo, fez corretamente, continua escrevendo assim e tal. Então, são dicas, observações simples de comentários, se está correto, se não está correto, se poderia ficar melhor, etc. Tá? Então, essa primeira parte de dicas que eu tinha para dar para vocês, que é a organização visual da prova, nós terminamos. Vamos para a segunda parte, que é a precisão terminológica. Essa segunda parte é extremamente importante. Por quê? Extremamente importante porque muitos candidatos que fazem prova de sentença se viciam numa determinada redação porque estão acostumados a ler sentenças práticas proferidas por juízes e acórdãos proferidos por desembargadores, tanto de tribunais regionais do trabalho como do TST, com determinadas expressões e com determinados estilos, que é o que a gente usa na prática, mas que não necessariamente é o tecnicamente correto. E aí, sem querer, a gente acaba pegando esse vício. Então, por exemplo, a técnica correta para se analisar um pedido é julgar o pedido procedente ou improcedente. É muito comum, e certamente você já viu na prática, uma sentença colocar no pedido indefiro, defiro, né? Defere-se, indefere-se. Pedido, a gente julga ou procedente ou improcedente. É a precisão terminológica adequada. E para uma prova de sentença em que a banca normalmente é técnica, é processualista, como eu disse, não é isso que será o determinante para reprovar ou aprovar vocês. Mas isso, somado a um conjunto de fatores negativos ou positivos, podem contribuir para a reprovação ou para o aumento da sua nota. Então, o pedido se julga procedente ou improcedente. As preliminares, a gente acolhe ou rejeita. Então, a gente não vai dizer julgo improcedente a preliminar de incompetência, julgo procedente a preliminar de ilegitimidade. Não, acolho ou rejeito a preliminar de ilegitimidade, a preliminar de incompetência, a preliminar de inépcia, seja qual for a preliminar. A precisão terminológica correta e adequada para preliminares é acolher ou rejeitar. Para requerimentos, aí sim, para requerimentos, a precisão terminológica correta é deferir ou indeferir. E aí você vai me perguntar, Amanda, mas qual a diferença entre pedido e requerimento? Os pedidos são aqueles que normalmente vêm no rol de pedidos, né? Ou na petição inicial. Só lembrando a vocês que rol de pedidos não é requisito obrigatório da petição inicial.
uma prática, uma praxe trabalhista adotada por advogados com a intenção de facilitar a compreensão da petição inicial, então não tem problema nenhum se um pedido estiver somente na causa de pedir e não estiver no rol de pedidos. Como também não tem problema se ele estiver somente no rol de pedidos e existir causa de pedir para ele. Quando a gente estiver estudando preliminar de inépcia especificamente, eu vou desenvolver melhor esse tema. Então, os pedidos são normalmente aqueles que vêm na petição inicial e requerimentos não são necessariamente aqueles pedidos, mas sim aquela parte final que a gente analisa, tais como honorários advocatícios, gratuidade de justiça, compensação e dedução, litigância de má-fé. Tudo isso são requerimentos que a parte faz. Então, a gratuidade não é um pedido, é um requerimento que naquele processo a parte quer que seja deferida a gratuidade. Honorários advocatícios da mesma maneira. Litigância de má-fé da mesma maneira. É diferente de um pedido de horas extras, de um pedido de equiparação salarial, certo? A prescrição, qual é a precisão terminológica correta para prescrição? Prescrição se pronuncia. E é muito comum a gente ver na prática sentenças e acórdãos colocando declaro a prescrição. Não é tecnicamente correto. Prescrição, ela é pronunciada. Então, quando a gente for analisar um tópico de prescrição, a gente vai fazer a análise da prescrição bienal ou quinquenal de acordo com o que for suscitado na prova e no final a gente vai colocar pronuncio prescritas isso, isso, aquilo, né? Ou não há prescrição a ser pronunciada. Essa é a precisão terminológica correta. Abreviações. Muitos candidatos têm dúvida em relação à abreviação. Amanda, eu posso abreviar? Por exemplo, eu posso colocar reclamante como RTE, reclamada como RDA, aviso prévio como AP, hora extra como HE? Eu não aconselho. Na dúvida, não abrevia. É lógico que tem determinadas siglas que elas já são automáticas e não tem problema nenhum você abreviar. Por exemplo, CPC. Você não vai escrever Código de Processo Civil, você bota CPC. CLT, não vai escrever Consolidação das Leis do Trabalho, coloca CLT. TST, não vai colocar Tribunal Superior do Trabalho, coloca TST. STJ, não precisa escrever Superior Tribunal de Justiça. STF, não precisa escrever Supremo Tribunal Federal. Então, essas abreviações muito óbvias não tem problema nenhum em relação a tribunais, a códigos, pode abreviar. Agora, se tiver na dúvida, não abrevia. Na dúvida, não abrevia. Ah, e artigo, Amanda? Artigo eu posso abreviar? Eu posso colocar arte, ponto? Pode, não tem problema nenhum, tá? Mas se achar que a banca vai implicar, não abrevia e coloca por extenso artigo, tá? Então, só aconselho a abreviar STF, STJ, TST, TRT, CLT, CPC. Agora, não abrevia hora extra com HE, nem aviso prévio com AP, nem... quais foram os outros exemplos que eu dei? Verba rescisória com VR. Não faça esse tipo de coisa, tá? Escreva o instituto, escreva a verba por inteiro, ok? Uma outra dica importante de precisão terminológica, e isso é muito relevante, não comece o tópico dando razão a uma parte. E isso é outro fator que é muito encontrado na prática. A gente cansa de ver, principalmente acórdão, muito mais do que sentença, mas acórdãos de TRTs e do próprio TST que começam assim, com razão a ré, ou com razão a recorrente, com razão a recorrida. E aí depois começam a desenvolver o tema. Na prova de sentença, vocês não devem fazer isso. Por quê? E aí a gente volta para aquele ensinamento da época que a gente estava no vestibular, quando a gente aprendia técnica de redação. Qual era a técnica de redação que a professora passava para a gente?
Primeiro a introdução, depois o desenvolvimento, depois a conclusão. Então, primeiro, desenvolva os argumentos daquele tópico, explore os elementos que a banca te deu. Depois você conclui. Não começa dando razão para depois desenvolver. Primeiro desenvolve e depois conclui. Uma outra dica muito importante em relação à precisão terminológica, que muitas pessoas têm dúvida é: eu devo colocar julga-se o pedido improcedente ou defere-se o requerimento, né? Ou acolhe-se a preliminar, ou em terceira pessoa, ou eu devo colocar julgo improcedente, acolho ou rejeito a preliminar, defiro ou indefiro. Você sempre vai julgar em primeira pessoa. Você é o juiz. Você tem que incorporar essa personalidade. Você não vai julgar em terceira pessoa. Aí você pode se perguntar: ah, Amanda, mas não é muita prepotência não? Será que a banca não vai achar que eu estou metido, eu já estou botando julgo procedente, julgo improcedente? Não, eu garanto para você que a banca não vai achar isso, né? Porque quem está julgando é você mesmo. Você, na prova de sentença, está atuando como juiz. Então já aproveita, incorpora o juiz que existe dentro de você e analisa tudo em primeira pessoa. Não coloca em terceira pessoa. Não é alguém que está julgando genericamente. Julga-se improcedente, defere-se o requerimento, acolhe-se a preliminar. Não, é julgo, defiro, acolho, rejeito. Porque é você mesmo que está decidindo. Na prova, você já é juiz. Você é o juiz fazendo a prova. E é justamente isso que a banca quer ver. Se você consegue, numa prova de sentença, aplicar a teoria que você já mostrou para a banca que você sabe, pois você já passou na segunda fase, aplicando a um caso prático na prova de sentença, ok? Então, nesse ponto de precisão terminológica, esses são os comentários relevantes, e aí eu me permito uma parte para voltar rapidamente naquele item 1, na observação de como titular cada tópico, né? Eu dei o exemplo no quadro que o tópico corresponde ao pedido e dei o exemplo de, na parte de hora extra, vai colocar 10 horas extras. Ah, outra dúvida muito comum que as pessoas perguntam: no título eu coloco 10 horas extras ou coloco horas extras? Eu coloco da reversão da justa causa ou eu coloco justa causa? Eu coloco da condenação solidária ou subsidiária, né, dependendo do pedido, ou condenação solidária ou subsidiária. Tanto faz. É outra situação que é muito mais uma questão de estilo do que de certo e errado. Então não é colocar o da antes propriamente do título do tópico que vai fazer alguma diferença positiva ou negativa na sua prova. Mas, quando eu estava dando o exemplo para vocês dizendo que o título corresponde ao pedido feito, né? Eu dei o exemplo das horas extras, dei o exemplo da reversão da justa causa e dei o exemplo da condenação solidária ou subsidiária. E aí eu fiz a seguinte observação: é lógico que se vocês não colocarem da condenação solidária ou da condenação subsidiária e colocarem da responsabilidade da segunda ré, a banca vai identificar qual tópico vocês vão apreciar. Mas nem sempre isso acontece. Nesse exemplo da condenação solidária ou subsidiária, se você usa a precisão terminológica incorreta para o título, né, não coloca o pedido e coloca algo que faça referência ao pedido, nesse caso a banca identifica. Mas vamos imaginar, por exemplo, que no exercício que você está fazendo, exista um pedido de equiparação salarial com indicação de paradigma e exista um pedido de pagamento de anuênios ou quinquênios, né, ou triênios, esses adicionais por tempo de serviço previstos em normas coletivas. Vamos imaginar que a prova, no caso concreto, tenha, dentre outros, esses dois pedidos: equiparação salarial e adicionais por tempo de serviço previstos em norma coletiva. Nesse caso, se você coloca no título das diferenças salariais, a banca não sabe se você vai analisar a equiparação ou o anuênio. Então, por isso que é importante colocar equiparação salarial ou
adicionais por tempo de serviço. Tenta especificar o título de maneira mais próxima do próprio pedido, porque facilita a compreensão da banca. Nesse exemplo que eu dei das diferenças salariais, seria necessário que a banca começasse a ler o seu tópico para identificar sobre o que você está tratando naquele momento, ok? Então, prosseguindo o nosso estudo teórico de sentença, já falamos de precisão terminológica, vamos agora para a terceira dica, né, que é super útil em todo e qualquer exercício, que é citar artigos. Gente, pelo amor de Deus, jamais, em tempo algum, em hipótese nenhuma, nunca, sem exceção, vocês nunca vão parar de fazer a prova para procurar um artigo no CPC. Por exemplo, está fundamentando uma determinada preliminar ou até mesmo um tópico no mérito, aí pensa, putz, qual é mesmo aquele artigo que fala do intervalo? Não sei se é o 71 da CLT, qual é o artigo mesmo que fala da justa causa? Não sei se é o 482 e tal, né? E aí fica tentando lembrar um artigo e aí para de escrever e vai abrir o código para procurar. Jamais façam isso numa prova de sentença. Por quê? Porque vocês não vão achar o artigo. O artigo vai estar lá na cara de vocês, vai estar dando tchau para vocês e vocês não vão identificar por quê? Porque vão estar nervosos, vão estar com pressa para procurar o artigo e quanto mais o tempo passar e mais você demorar para achar o artigo, mais nervoso você vai ficar e mais desestabilizado você vai ficar para continuar fazendo a sua prova. Então, é importante citar o artigo? Sim, é muito importante citar o artigo. Por quê? Porque mostra para a banca que você não está julgando de maneira aleatória, né? De acordo só com o seu pensamento. Você está julgando de acordo com a legislação. Você está aplicando a legislação, né? E por isso é importante citar o artigo. Tem determinados artigos que a gente usa tanto na prática, nos exercícios de sentença, que a gente grava. Como, por exemplo, o antigo 267 do CPC, que é a extinção sem resolução do mérito, que passou no CPC de 2015 para o 485, né? Esses artigos a gente tem de cabeça, quer dizer, agora com o novo CPC fica aquela confusão, né? Porque os que a gente tinha gravado antes, até gravar qual é o correspondente no novo, também às vezes confunde. Mas, por exemplo, na CLT, todo mundo sabe que o 482 é o de justa causa, que o 483 é o de rescisão indireta, que o 71 é o de intervalo. Mas, por exemplo, pode ser que dê um branco e que você não lembre que o 487 é de aviso prévio, né? Então, nesse caso, se você lembrar e tiver certeza, né, de qual artigo se refere a aquele determinado tópico que você está apreciando, você coloca o artigo, cita, né? Então coloca julgo procedente nos termos do artigo tal e coloca o número do artigo. Da mesma maneira, súmula. Se lembrou o número da súmula, coloca o número da súmula. Todo mundo sabe que 331 é terceirização, que súmula 6 é equiparação salarial, né? Mas não necessariamente a gente lembra de todas as súmulas de todos os temas. Na hipótese de você não ter certeza de qual é o artigo exato daquele determinado tema, ou qual é o número da súmula certinho, ou da OJ de determinado tema, você não vai parar de escrever para procurar o artigo. A súmula já não pode, porque não pode consultar. Mas o artigo, você não vai parar de escrever a prova para procurar o artigo, porque você não vai achar. A tendência é que você fique desestabilizado, porque não achou. Vai chegar um determinado momento em que você vai desistir, vai voltar a escrever, e quando você voltar a escrever, você já vai estar desestabilizado. Ou se você achar, você vai perder muito tempo para achar o artigo, e esse tempo que você passou procurando cada artigo é preciosíssimo para você desenvolver os argumentos que a banca te deu, para você desenvolver melhor, de repente, um depoimento de uma determinada testemunha, um documento que veio aos autos. Então, na hipótese de não se lembrar do artigo, o que vai fazer? Não vai parar para procurar. Vai colocar
julgo procedente nos termos do artigo, deixa um espacinho em branco, CLT. Ou nos termos do artigo, espacinho em branco, do CPC. Ou às vezes lembra o artigo, mas não lembra o inciso, ou não lembra a linha. Então coloca, mantenho a justa causa nos termos do artigo 482, espacinho, né, a linha, espacinho, da CLT. Ok? Amanda, não tem problema eu deixar esse espaço em branco? A banca também não vai achar que eu estou identificando prova? Não, não tem problema. Mas se você se sentir inseguro e não quiser deixar esse espaço em branco, qual é o plano B? A alternativa é, nos termos do previsto em um dos artigos da CLT. Ou mantenha a justa causa nos termos do artigo específico da CLT sobre o tema. Ou acolho a preliminar nos termos do artigo específico do CPC sobre o tema, porque assim, pelo menos, ou nos termos do entendimento simulado pelo TST, se for J, nos termos do entendimento consolidado pelo TST, porque quando você coloca dessa maneira, você mostra para a banca que você sabe que o CPC tem um artigo naquele sentido, que a CLT tem um artigo naquele sentido, que o TST tem uma súmula naquele sentido, mas você na hora não se recorda. Você não é obrigado a decorar todas as súmulas de cabeça, não para prova de sentença, né? Então, isso já mostra para a banca que você não está julgando aleatoriamente da sua cabeça, né? E que você está julgando com base na lei ou com base no entendimento simulado, mas que não necessariamente lembrou daquele artigo naquele momento, ok? Então, cite os artigos que tiver certeza, não deixe de citar, é muito importante, né, para a banca ver que você está julgando de acordo com a lei. Se não lembrar do artigo, deixa o espacinho em branco ou faz menção nos termos do CPC, do artigo previsto no CPC e tal. A terceira observação que eu coloquei nesse slide 3, que é: não contrarie súmulas OJs e entendimentos amplamente majoritários no TST. Então, gente, não me inventa na hora da prova, pelo amor de Deus, de afastar a súmula, afastar OJ ou afastar a letra de lei. Não façam isso. É muito mais prático, é muito mais inteligente vocês julgarem de acordo com a lei, de acordo com a OJ, do que tentar afastar o que elas dizem. Para você afastar uma lei, uma súmula, uma OJ, isso requer uma fundamentação muito mais profunda, muito mais robusta, que certamente vai te demandar muito mais tempo, né, para você desenvolver essa fundamentação, do que se você simplesmente aplicasse a súmula ou a OJ ou a lei. Então, você aplicando a lei, você aplicando o entendimento amplamente majoritário no TST, ainda que não exista súmula sobre determinado tema, mas você sabe que aquele tema possui um entendimento amplamente majoritário no TST, vai pelo entendimento majoritário no TST, vai pela súmula, vai pela OJ, ainda que intimamente você não concorde. É muito mais prático, é muito mais inteligente em termos de estratégia de prova. Numa prova de sentença, 4 horas é pouco tempo para a gente conseguir desenvolver tudo que a gente precisa. Então, a gente precisa ter poder de síntese, a gente precisa ter aquele olho de lince para saber identificar o que é relevante para analisar e o que é irrelevante, que não é preciso falar. Então, é muito mais prático, até em termos de estratégia para você ganhar tempo, aplicar a súmula, aplicar a OJ, do que inventar de ser já o rebelde na prova de sentença de afastar. Como eu disse anteriormente, depois que vocês passarem, já estão lá dentro, aí pira o cabeção, faz o que quiser, julga do jeito que quiser, já é juiz, mas na prova, em qualquer prova, de segunda fase, de sentença, na prova oral, vai abraçadinho lá com o TST, vai abraçadinho com a CLT, vai até o final. E até quando passar, eu normalmente até brinco com os meus alunos.
espera até vitaliciar, para pirar o cabeção e julgar do jeito que quiser. Vitaliciou, aí dá honorários, faz o que quiser e tal, né? Mas normalmente espera vitaliciar. Agora, se estiver muito aflito, agoniado, aí passou, não quer esperar vitaliciar, faz do jeito que você quiser. Agora, na prova, nunca. Na prova, jamais. Porque não tente você convencer a banca que o TST está errado. A banca, por mais que ela concorde com o seu entendimento, se você vai pelo entendimento do TST, a sua fundamentação fica mais curta, fica mais objetiva e não tem como ela te dar errado, porque você está aplicando a fundamentação que o TST utiliza, tá? Então, sigam essa fundamentação, ainda que intimamente não concordem. É muito mais prático em termos de estratégia de prova, é muito mais objetivo, ok? Então, prosseguindo na nossa aula teórica, esse tópico é o tópico das divergências e dos debates. Vamos lá. O que eu coloquei para vocês no item 4? Não faça mini relatório. Normalmente, né, alguns candidatos, quando eles vão desenvolver determinados tópicos, eles, ao invés de começarem analisando diretamente a prova dos autos, eles fazem um breve resumo do que o reclamante disse, um breve resumo do que a reclamada disse e depois começam a analisar a prova. Gente, mini relatório não é útil. O que é um mini relatório? É você repetir uma informação que já está na prova, que a banca já sabe, inclusive foi ela que fez a prova, ela já sabe, e que não contribui em nada para a análise, para o julgamento do tópico. Então, por exemplo, num tópico de horas extras, vocês não devem mesmo, eu desaconselho totalmente a usar mini relatório, sou expressamente contra a usar mini relatório. Então, vocês não devem começar o tópico dizendo: o reclamante alega que trabalhava de 8 às 20, sem intervalo entre a jornada, de segunda a sábado e em 2 domingos alternados por mês, por esse motivo requer as horas extras. Aí fez o mini relatório da inicial. Aí embaixo vem o mini relatório da contestação. A reclamada, por sua vez, nega a jornada indicada na inicial e aduz que a jornada efetivamente realizada era de X a Y hora e que o intervalo era regularmente concedido juntando cartões de ponto. O tempo que você perdeu para escrever isso certamente vai te faltar mais na frente quando você estiver terminando a prova. E ao escrever isso, não te ajuda em nada no próprio tópico de hora extra. A banca sabe qual é o horário que o reclamante alegou e a banca sabe a tese de defesa. Foi ela que fez a prova. Você não precisa repetir, tá? Então pode passar diretamente para a análise das provas. Por exemplo, o reclamante em seu depoimento confessou que usufruía corretamente o intervalo. Ou o preposto da reclamada não soube informar, etc, etc. Ou a testemunha fulana confirma que os cartões de ponto não refletem a real jornada. Pode partir tranquilamente para a análise direta das provas, né? Das provas que eu digo, das provas produzidas nos autos, ao invés de ficar fazendo mini relatório. Só que aí tem candidato que é muito apegado ao mini relatório, que já está viciado no mini relatório. Até porque algumas poucas bancas, pouquíssimas bancas, como por exemplo uma ou outra banca do Nordeste, não são todas, gostam de mini relatório. Agora, tirando essas poucas bancas do Nordeste, no Rio, em São Paulo, em Minas, no Mato Grosso, no Sul e tal, no Sudeste, nenhuma banca exige mini relatório. Então, para você que é muito apegado ao mini relatório, né, tipo, tá agarrado com ele, não vai conseguir se desapegar do mini relatório, qual é a tentativa? Faz o mini relatório mental. Não escreve um mini relatório. Faz na nossa cabeça, o reclamante alega isso, isso e aquilo, a reclamada falou isso assim, assim, assim. Porque aí, você fazendo mentalmente, você já organizou suas ideias e já está em condição de analisar efetivamente depoimentos e tal, né, eventuais confissões de uma ou de outra parte.
o mini relatório é útil para a gente organizar a ideia, mas a gente não precisa escrever um mini relatório. Pode fazer um mini relatório mentalmente. E aí, se mesmo assim você não conseguir desapegar do mini relatório, qual é o plano C? Né? Porque, tipo, o plano A é não usar mini relatório de jeito nenhum. O plano B é fazer um mini relatório mental. Qual é o plano C? O plano C é: faz um mini relatório o mais curto possível. Então, ao invés de colocar o reclamante alega que trabalhava das 8 às 20, sem intervalo, de segunda a sábado, e em 2 domingos alternados por mês, coloca assim: o reclamante alega que trabalhava em jornada extraordinária. Ponto. Vocês já reduzem, tipo, 3, 4 linhas em uma frase. Então, o reclamante alega que trabalhava em jornada extraordinária. Ponto. A renega a jornada indicada na inicial e junta os cartões de ponto. Ou a renega a jornada indicada na inicial, contudo não junta os cartões de ponto. Porque aí, assim, você já consegue visualizar e distribuir o ônus da prova para saber de quem é o ônus de comprovar, né, a jornada alegada ou impugnada, sem ter feito aquele mini relatório de 2 parágrafos que você perdeu um tempo horroroso e aí depois você não vai ter tempo para analisar, para explorar o depoimento de uma testemunha ou um documento que está no processo, tá? Então, não façam mini relatórios em hipótese nenhuma, é o meu conselho. E dentro, né, e já embarcando nesse conselho de não fazer mini relatórios, eu também digo para vocês que vocês não devem definir institutos na prova de sentença. Então, por exemplo, vai analisar um tópico de reversão da justa causa. Aí começa o tópico. A justa causa está prevista no artigo 482 da CLT e, para ser mantida, deve estar robustamente comprovada por ser a penalidade mais grave que pode ser imputada ao empregado. Gente, isso não é para vocês escreverem na prova de sentença. Isso é para vocês escreverem na prova de segunda fase. Definição de instituto, essas coisas, é prova de segunda fase. Você não precisa explicar para a banca de sentença o que é a justa causa. Ela sabe. Ela sabe o que é a justa causa e ela sabe que você sabe. Tanto que ela te aprovou na segunda fase. O que ela quer ver é se você consegue aliar a teoria, que você mostrou ter conhecimento na segunda fase, né, à parte prática. Então, se você sabe, no caso concreto, analisar se existiu ou se não existiu uma determinada justa causa e não ficar definindo instituto. É muito comum também o candidato definir instituto quando tem pedido de pagamento de indenização por danos morais. Aí o candidato começa a escrever assim: o dano moral ocorre quando há lesão aos direitos da personalidade da vítima, ferindo a sua integridade, etc, etc. Não sei o que. Gente, não precisa explicar para a banca o que é dano moral. Ela sabe que você sabe, então analisa, seja objetivo. Numa prova de sentença é muito importante que a gente seja objetivo. Se a gente começar a devagar, né, devagar que eu digo não é devagar de lerdo não, é devagar de divagação, né, elocubrar. Se a gente começar divagando, definindo institutos, dissertando sobre temas, isso não é a prova de sentença, isso é para a segunda fase. Na prova de sentença o reclamante disse isso, a reclamada disse aquilo, quais foram as provas produzidas, aplica o ônus da prova e decide. Até porque os tribunais, eles procuram hoje em dia, não é nenhum Pontes de Miranda da vida, não. Eles procuram, sobretudo, solucionadores de conflitos. A Justiça do Trabalho está muito sobrecarregada de processos. A cada ano, mais reclamações trabalhistas são distribuídas em todos os regionais. É lógico que há regionais mais sobrecarregados, outros menos sobrecarregados, mas é fato que em todos os regionais
de um ano para o outro, sempre cresce o número de processos ajuizados. Então, isso é útil até mesmo para quando vocês já forem efetivamente juízes e tiverem fazendo a sentença da vida prática de vocês, resolvendo efetivamente o processo. Porque se vocês ficam definindo o instituto, citando doutrina na sentença, vocês vão demorar muito mais tempo para fazer uma sentença do que demoraria se só distribuísse o ônus da prova. Então, e aí, consequentemente, vocês podem cair em atraso, a corregedoria cobra de vocês. Por quê? Porque cada sentença de vocês tem 20 folhas, podendo ter 5, se fosse de maneira objetiva. Por quê? Porque tem 20, porque cada tópico tem a parte histórica do instituto, a definição, etc. Não precisa disso. Isso é uma dica útil não só para a prova, mas até para a vida de vocês quando vocês já estiverem na magistratura. Eu lembro que antes de eu passar, eu conversava com um amigo meu que já era juiz em São Paulo e ele falava: Amanda, não tem jeito. Aqui eu olho, provou, não provou, é procedente, improcedente. Porque se eu não fizer isso, ele comentava comigo, eu adoeço. E hoje eu vejo isso, né? O volume de trabalho que a gente tem, a carga, o número de sentenças, né, médio que a gente pega por semana nas audiências é um número expressivo. Então, se a gente fica colocando citação de doutrina, divagando sobre institutos, por exemplo, vai julgar um vale-transporte, aí coloca: o vale-transporte está previsto na lei tal, é um benefício social incluído pelo legislador, não sei o que lá, visa... Não precisa, gente, isso é para a segunda fase. Na hora de analisar vale-transporte, seja na prova de sentença, seja numa sentença na vida real, vamos imaginar, por exemplo, que o reclamante, na audiência, no depoimento pessoal, confessou que ia trabalhar a pé. Precisa ficar divagando sobre vale-transporte? Não. Como é que vocês vão julgar o tópico de vale-transporte? Título do vale-transporte ou vale-transporte. E aí não precisa colocar: o reclamante alega que gastava R$ 5,60 por dia, que pegava 2 conduções e que a ré não lhe pagava o vale-transporte. A reclamada nega que o reclamante tem... Não precisa colocar esse mini relatório e nem precisa definir: o vale-transporte está previsto na lei tal, é um instituto, etc, etc. Nada disso. Basta colocar, abrir o tópico do vale-transporte, tendo em vista a confissão do reclamante de que ia trabalhar a pé e não utilizava transporte público, julgo improcedente o pedido de pagamento da indenização substitutiva do vale-transporte. E aí pode colocar tracinho, né, e a lei do vale-transporte. Amanda, eu vou julgar esse tópico só com uma frase? Vai. Mas a banca não vai achar que está errado? Não. Por que ela não vai achar? Porque não está errado. O que ela quer? Ela quer ver se você sabe aplicar a teoria à prática, né? A famosa subsunção do fato à norma. Então, o que é relevante nesse tópico, por exemplo, do vale-transporte? Ela quer ver se você conseguiu identificar que o reclamante confessou. Se você colocou no tópico, tendo em vista que o reclamante confessou em seu depoimento que não utilizava transporte público e que ia trabalhar a pé, motivo pelo qual julgo improcedente o pedido de vale-transporte, tracinho, artigo tal, da lei tal, é o suficiente. Não precisa colocar mini relatório nem definir institutos, tá? Então não definam dano moral, não definam justa causa, não definam institutos. Isso é para ser feito na segunda fase. A forma de abordagem, né, a forma de redação de uma prova de segunda fase, ela é completamente diferente da forma de abordagem e da forma de redação de uma prova de sentença. Na segunda fase, a gente fica dissertando sobre as teorias, mostra aquele conhecimento amplo teórico, lógico, né? Quando a banca da segunda fase não coloca 30 questões, coloca 10, né? Dá um mole pra gente, dá tempo da gente dissertar, né? E ficar divagando sobre os temas. Na sentença, não é isso que a banca espera de você. O que a banca quer ver não é se você sabe definir um instituto, não é se você sabe fazer um mini relatório. O que ela quer ver é se você consegue distinguir
qual prova de todas as produzidas é relevante para solucionar o pedido X, o pedido Y. Se você sabe, no caso concreto, aplicar o direito, aplicar a legislação para solucionar aquele problema. Isso que é importante na prova de sentença. Então, a forma de linguagem, né, a forma de escrita, a abordagem tem que ser muito mais objetiva, tem que ser muito mais concisa, muito mais inteligente em termos de estratégia de prova. Você explorar o tempo que você tem para analisar depoimentos testemunhais, documentos juntados, do que ficar definindo o instituto, do que ficar fazendo mini relatório. E outro vício que é muito comum entre os candidatos, ficar transcrevendo lei. Gente, pelo amor de Deus, numa prova de 4 horas, vocês não vão transcrever a lei. Então tem gente que coloca assim: está julgando o tópico de equiparação salarial, por exemplo. Aí coloca: o artigo 461 da CLT determina que para haver equiparação salarial é necessário que haja identidade de funções. Tá certo? Tá certo. Mas é útil colocar isso na prova? Não, de maneira nenhuma. Por quê? O que te adianta transcrever a lei? Nada. A banca sabe o que diz o 461. Ela sabe que você sabe o que diz o 461. O que ela quer ver é se você sabe aplicar o 461. Então, na redação da prova de sentença, quando a gente está redigindo determinado tópico, há uma grande diferença, um abismo de diferença entre explicar a lei e aplicar a lei. Querem ver? Por exemplo, no mesmo exemplo da equiparação salarial, quando vocês explicam a lei, vocês colocam assim: o artigo 461 da CLT determina que para que haja equiparação salarial é necessária a igualdade de funções e que o paradigma tenha tempo inferior a 2 anos na mesma função do paragonado ou do reclamante, enfim. Aí vocês, depois que transcreveram a lei, que explicaram a lei sem necessidade, aí vocês vão colocar: o documento tal comprova que o paradigma exerce a mesma função com diferença de 5 anos. Ou a testemunha, sei lá, Joana, comprovou que o autor e o paradigma exerciam atividades diversas. Ou o reclamante confessou que não exercia as mesmas identidades do paradigma. Enfim, aí nessa hora vocês efetivamente estão analisando o quê? Os elementos que a banca forneceu para vocês. Qual é a diferença entre aplicar e explicar? No explicar, vocês começam dizendo o que diz o 461 e depois vocês partem para a análise da prova produzida nos autos. Quando vocês aplicam a lei, vocês já vão direto para a prova produzida. Então, vocês já começam o tópico assim: considerando que o reclamante confessou que não exercia as mesmas funções que o paradigma, ou considerando que o documento Y comprova que há tempo de função superior a 2 anos, ou considerando que a testemunha, Joãozinho, confirmou que o paradigma tinha isso, isso e aquilo, julgo improcedente ou procedente, dependendo da análise das provas que vocês fizeram, julgo improcedente o pedido de equiparação salarial, tracinho, artigo 461 da CLT. Quando vocês já começam o tópico analisando a própria controvérsia, né, as provas produzidas nos autos, e não definindo o instituto, nem fazendo mini relatório e nem transcrevendo lei, quando vocês já começam direto na distribuição do ônus da prova e analisando os aspectos importantes que a banca deu para vocês, e dentro dessa análise vocês desenvolvem ela, concluem ao final e colocam no final tracinho artigo 461 da CLT, aí vocês estão aplicando a lei.
e não explicando. Então não precisa dizer o que o 461 fala. Na própria distribuição do ônus da prova, você já vai dizer o pedido é procedente ou improcedente, porque a testemunha tal comprovou isso, comprovou aquilo, porque o documento tal comprovou isso, comprovou aquilo, porque a parte reclamante ou reclamada confessou isso ou aquilo, e aí tracinho o artigo da lei correspondente. Porque qual é a impressão que passa para a banca? Quando vocês explicam a lei, a impressão que passam para a banca é que vocês são meros aplicadores da lei. Tipo, como o 461 diz isso, eu vou julgar assim. E quando vocês explicam, que é o primeiro caso, que vocês começam falando sobre o artigo imediatamente. E quando você aplica a lei, já começa direto na análise das provas, das controvérsias, distribuindo o ônus da prova, e ao final coloca o artigo correspondente que justifica e fundamenta aquela decisão que você proferiu, o que você está dizendo para a banca? Eu entendo assim. Eu tenho posicionamento firmado sobre esse tema. Inclusive, o meu posicionamento é tão correto que até a lei concorda comigo. Até a lei diz que é isso mesmo. Entenderam? Então, é diferente vocês explicarem a lei e dizer, por isso julgo assim, do que vocês julgarem e colocarem tracinho ou nos termos da lei tal. Porque na primeira hipótese vocês são meros aplicadores da lei e na segunda hipótese vocês têm entendimento, vocês raciocinam juridicamente, raciocinam direito, aí quando eu digo direito não é raciocinar certo, é raciocinar em termos jurídicos e raciocinam também raciocinam de maneira tão correta que a própria lei é no mesmo sentido do raciocínio de vocês, ok? Isso também faz muita diferença na hora da prova, porque são tipos de abordagem que diferentes de uma prova de segunda fase para uma prova de sentença. E a banca, quando ela pega uma prova para ler, em que a prova está toda em primeira pessoa, né, tá de maneira objetiva, não está cheia de mini-relatório, não está com definição de instituto, e que o candidato procurou focar em desenvolver as provas produzidas, em desenvolver um determinado depoimento, o que era relevante, o que era relevante no depoimento, o que era relevante na prova documental, isso é muito mais útil numa prova de sentença do que você ficar definindo instituto, repetindo lei, fazendo mini relatório, ok? Porque mostra objetividade, mostra a capacidade de vocês de lidar justamente com esse volume de trabalho que acontece atualmente nos tribunais, ok? No próximo slide, eu vou comentar para vocês, vou ensinar para vocês como lidar com o tempo. Então, vamos fazer um pequeno intervalo para vocês tomarem uma aguinha, assimilarem todas essas informações que foram passadas nesse primeiro bloco da aula. E aí, no segundo bloco dessa nossa primeira aula teórica, a gente retoma desse item 6 de como lidar com o tempo, ok? Até daqui a pouco.